Análise do jogo: Botafogo 0, Fluminense 1. Vamos lá. Análise aí um pouco mais fria. Por quê? Porque esse jogo realmente a gente viu que não estava de grande interesse do Botafogo e nem pro Fluminense. Esse jogo serviu, né, diante de todas as circunstâncias, serviu para nós novamente ligarmos alerta da falta de profundidade do elenco do Botafogo. O Botafogo começou com um time totalmente remodelado, mas mesmo já na escalação inicial eu senti que poderíamos ter algumas dificuldades no quesito, principalmente do meio de campo, em que o Martin Anselmi, ele improvisa o Jordan Barreira como um segundo homem do meio de campo, né? Um segundo volante ali na posição do Danilo, que não se condiz muito com a característica do Jordan Barreira, que é uma característica de jogar um jogo de frente, não um jogo de costas, pegando a bola de costas. Então foi muito que isso aconteceu no primeiro tempo, e eu senti que o Botafogo perdeu literalmente o meio de campo no primeiro tempo. Vou dizer que o primeiro tempo foi futebolisticamente muito fraco de ambas as equipes, pouca troca de passe, muito chutão para frente. Então o primeiro tempo eu acho que foi bem feio, né, perante a situação também, que melhorou bastante no segundo tempo. Mas falando de Botafogo, eu senti que o Botafogo perdeu o meio de campo por ter o Alan, realmente é um cara de combate, mas é um cara que ele vai estar ali específico para essa troca de passes, e por causa do Jordan Barreira ter jogado de costas, coisa que ele não está acostumado a fazer. Outra situação também que eu senti diferença perante ao time titular foi na questão do trio de zaga, porque nós tivemos o Marçal pela esquerda, o Ponte pela direita e o Bastos centralizado. Então essa questão do Bastos se centralizado também dificultou, porque o Bastos não é um cara que tem uma saída de bola muito refinada. Ele é zagueiro, entendeu? Diferentemente quando o nosso time titular joga com o Newton, por ser um volante de posição original, ele consegue sair mais com a bola controlada, ele consegue carregar mais, ele consegue arrancar mais com a bola controlada, coisa que o Bastos, obviamente, o Bastos voltando, faz mais de um ano que ele não jogava, então existe essa falta de tempo de jogo dele. Então, e eu senti essa questão, essa dificuldade também do Botafogo em sair com a bola controlada, coisa que acontece muito já no modelo do Anselmi com o Newton, dele arrastar essa bola controlada, né? O que da linha de zaga ali, o que mais arrastou a bola, e eu gostei bastante, senti que ele tá pegando mais confiança, é o Matheus Ponte, nessa formação nova, né? Nesse posicionamento novo no time do Botafogo. Então ele tá pegando mais confiança. Senti que nesse jogo ele melhorou bastante perante aos dois últimos jogos. Então é um aspecto positivo. E o aspecto negativo perante ao Botafogo foi esse, principalmente no primeiro tempo, de não termos um volante ali ou um líbero que saiba sair jogando com a bola controlada, e tivemos um segundo homem no meio de campo que não tenha esse costume para jogar nessa segunda linha, porque ele é um cara que é de arrasta, joga de frente para o jogo, não joga de costas, diferente do Danilo, que sabe jogar de costas, ele sabe receber a bola de costas e fazer o giro. Então o Botafogo pecou muito nesse sentido no primeiro tempo. No segundo tempo, com as trocas, o time foi melhorando. Uma situação também que eu achei que o Botafogo, no jogo como um todo, né, sentiu dificuldade, foi naquele lado esquerdo, Marçal, Natan e Marçal e Alex Telles, juntamente com o Bastos ali também, que ele teria que ter essa cobertura junto. Foram duas bolas que entraram pelo aquele lado ali, uma necessariamente foi o gol e a outra foi o chute do Lúcio Acosta pela a boa defesa do Léo Link, né? Então aquele lado esquerdo ali no jogo de ontem foi bastante prejudicado, principalmente por Natan, que não sei da posição, está acostumando com essa posição, e depois, consequentemente, na entrada do Alex Telles também senti essa dificuldade, né? À toa que saiu o passe lá para o chute do Lúcio Acosta. Então o jogo de ontem serviu para a gente ver realmente que o Botafogo tem um time bom, mas não tem um elenco muito bom. O elenco do Botafogo sofre de muitas carências. A gente não tem um segundo homem do meio de campo para substituir eventualmente o Danilo. A gente tem até o Santi, que pode fazer essa função, que fez no segundo tempo, mas se a gente quiser um cara de característica parecida com o Danilo, a gente não tem.
entendeu? A gente não tem um ala pela esquerda que possa substituir de características parecidas com o Alex Telles. Para mim, esse esquema seria perfeito, muito perfeito pro Cuiabano. Seria perfeito, um esquema essencial para a característica do Cuiabano. Seria perfeito ter ele nesse elenco, mas eu acho que bem improvável isso acontecer. Mas a gente teria um time titular com Cuiabano de um lado e Vitinho do outro, seria perfeito nesse esquema do Anselmo, mas provavelmente não teremos esse jogador no nosso elenco para 2026. Então existe essa carência na ala pela esquerda, existe a carência no segundo homem do meio de campo, também existe uma certa carência no primeiro homem do meio de campo, porque a gente tem o Alan, a gente tem o Newton, mas eu prefiro mais o Newton como terceiro zagueiro, porque ele dá essa mais qualidade para esse homem da bola na hora de a gente fazer a jogada inicial, nessa saída de bola. Tô gostando mais dele do que ele propriamente como volante. Então, e principalmente a linha de zaga precisa ser muito melhorada. A gente precisa de zagueiros com velocidade, principalmente por causa da característica do jogo do Martin Anselmo, que joga com essa linha alta. A gente tem que ter jogadores que tenham velocidade e um excelente ponto de recuperação, de explosão para recuperar essa bola, porque no jogo de ontem, a gente teve pelo menos umas 3 bolas aí que, tudo bem que foi impedimento, mas a gente tem que ter zagueiros que tem essa explosão para correr, né, para voltar nessa eventual bola que possa ser enfiada no meio da linha. Então, eu acho que a análise mais ou menos do jogo de ontem foi essa. Acho que o Botafogo tem um time bom, mas sofre de carências essenciais no elenco, né, de várias posições. Também a função de centroavante, que a gente pode... mas tem Arthur Cabral, tem Cadi, mas o Cadi a gente tem que ir com muito calma, que é um moleque muito jovem, a gente pode estar jogando ele numa fogueira muito pesada, mas tem que ter cuidado, tem que ter... ir com calma com o rapaz. Senti que ele teve bastante dificuldade de jogar com a dupla de zaga do Fluminense, que é uma dupla de zaga muito alta. Então ele teve muita dificuldade de segurar essa bola, né? Então, basicamente, essa é a análise do jogo de ontem, da derrota do Botafogo no Campeonato Carioca. Agora vamos para as notas dos jogadores. Começando com o Léo Link, senti ele muito mais confiante, né? Fez boas defesas essenciais para não termos uma derrota maior, principalmente aquele chute do Lúcio Acosta. Então, acho que ele foi muito bem. Então, a minha nota para o Léo Link é 7,5. A única coisa que ele tem que melhorar é o jogo com os pés dele, mas isso a gente pode melhorar conforme o tempo dele acostumar com o esquema do Anselmo. Tivemos o Matheus Ponte, que eu também gostei bastante, melhorou bastante perante aos últimos 2 jogos que ele jogou nessa formação, que ele está se acostumando. Então eu vou dar nota 7 para o Matheus Ponte. O Bastos eu vou dar nota 5, porque muito fora de forma em questão de tempo de jogo ainda, mas a gente reconhece, né, e sabe que foram mais de um ano, né, assim, ou quase um ano que ele não joga, né, um jogo assim, essa magnitude. Então senti ele muito sem tempo de bola, sem posicionamento ainda. Eu acho que o gol ali do John Kennedy tem uma certa falha dele não está no posicionamento totalmente correto. Então eu vou dar nota 5 por baixo. Marçal, para mim, vem cada vez mais se surpreendendo como esse terceiro homem de zaga, né? Como zagueiro de si desde o ano passado. Vem sumindo uma característica aí muito boa, de muito combate, muita pressão. É um cara que não desiste das bolas de qualquer jeito. Então, um cara que eu tô gostando bastante e acho que vai ser muito útil. Vamos ver aí essa bancada que ele teve aí. Vi informações que ele saiu de maca do estádio Newton Santos ontem. Vamos ver como é que vai estar a saúde dele, mas é um cara que no esquema acho que vai ser muito importante nessa linha de zaga aí. Então o Marçal eu vou deixar com a nota 6,5. O Alan, senti o Alan hoje um pouco menos conexo com o jogo, né? Vi que ele errou vários botes ali e tal.
mas é um cara que vai ser essencial ainda no time do Botafogo, até porque a gente não tem um substituto imediato para ele. Então eu vou dar nota 6 pro Alan. O Jordan Barreira é um cara que, quando eu vi a escalação, eu falei assim, pô, ele vai jogar de segundo homem no meio de campo, será que vai dar certo? Porque não é uma característica dele, é um cara que joga de frente. Ele jogando de frente, se ele pegar essa bola de costas até ele virar, que não é muito da especialidade dele de fazer esse giro, ele vai sofrer um pouco. Então, mais ou menos foi isso que aconteceu. A gente perdeu um meio de campo muito por conta disso. Então, para mim, no primeiro tempo ele foi muito mal. Depois que o Santi Rodrigues entrou e o Santi foi fazer a função dele, ele foi fazer a função original dele, que é jogar aberto, ele melhorou bastante, melhorou bem. Então, minha nota pro Jordan Barreira é 6. Tivemos também o Natan. O Natan é um cara que vem me decepcionando um pouco, porque quando ele surgiu no Grêmio, ele surgiu um rapaz tipo que gostava muito do X1, que ia para cima de várias as formas, coisa que não acontece no Botafogo. Mesmo ele jogando, não sei se por ele estar jogando numa linha um pouco mais abaixo, eu acho que ele sente esse medo de partir para cima. Mas em muitas situações ele esteve na ala aberto em uma situação de 1 para 1 e ele não fez, não partiu para cima. Ele vai, joga, toca para trás, toca para trás. Então, tipo, é um cara que, entre aspas, tá me irritando muito com esse toque para trás. Ele não tem essa agressividade que ele tinha lá na época quando ele surgiu no Cruzeiro. Então, minha nota para ele é nota 5. Menino Cadu, que fez a sua estreia no profissional, não comprometeu, jogou direitinho, soube defender bem ali o lado direito. Quando foi atacar, teve pouco espaço, mas quando teve uma bola que ele chegou até a chegar e cabecear para fora. Mas é um menino que cumpriu bem seu papel, então nota 6 pro Cadu. Aí tivemos o Arthur, nosso bebê reborn, que ontem não era o dia dele, muito mal, não acertou um domínio, não acertou um drible, não acertou absolutamente nada o Arthur ontem. Então a nota do Arthur é nota 3. Aí tivemos também o Matheus Martins, que aí realmente também outro que jogou muito mal, principalmente no primeiro tempo jogando aberto. No segundo tempo foi uma dos questionamentos que eu fiz, que eu achei que o Anselmo errou ontem, foi nessa questão de apostar no Matheus Martins como um homem de atacar os passos, sendo que o Fluminense não estava dando espaço, estava com os dois zagueiros com zagueiros de alta estatura, uma linha muito fechada, uma linha muito baixa perante ao jogo. Então, tipo, não teria-se muito espaço pro Matheus Martins percorrer com essa bola. Então, foi o meu único questionamento perante ao Anselmo no jogo de ontem, foi essa, de apostar no Matheus Martins, sendo que o jogo não estava pedindo o Matheus Martins, pedia um homem fixo na área para dar o combate junto com esses dois zagueiros de alta estatura. Então, por isso que o Matheus Martins, tanto aberto quanto centralizado, ele não foi bem, então a nota é 5. E o Cadi foi um cara, realmente, ele tem um pouco dessa característica de combate, mas é um moleque muito novo, então ele vai errar muitas das vezes, ele não vai ter um certo domínio, vai fazer uma decisão, uma jogada errada. Então é normal do jovem, né? Então eu senti que ele teve muita dificuldade em ganhar no corpo a corpo a bola para fazer o pivô em cima dos dois zagueiros do Fluminense ontem. Então a nota do Cadi é nota 5 também. Dos que entraram, Alex Telles fez pouca coisa, nota 5 também. Montoro fez pouca coisa também, vou dar nota 5. O Santi Rodrigues, eu achei que entrou um pouquinho melhor, eu vou dar nota 5,5. E o outro que entrou foi o Vitinho. O Vitinho também fez pouca coisa, vou dar nota 5,5. Mas o reflexo desse jogo foi que o Botafogo precisou urgentemente de reforço, porque nós temos um time muito bom, mas um elenco de pouca profundidade. Beleza? É nóis. Se inscreve no canal, deixa o seu like para mais análise e notícias do Botafogo. Beleza? Tamo junto.